Nós vamos ofertar a Deus no fim. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou ao meu coração aqui nesses últimos dias. Você que esteve aqui no último culto do ano, talvez você já ouviu alguma coisinha que eu vou talvez falar ou reprisar aqui hoje, mas é bem pouquinho mesmo, porque eu quero dividir com você um texto que está lá no livro de Josué, no capítulo 10. Abra comigo a sua Bíblia, ou se você usar o seu celular, o seu aplicativo, fica à vontade. Os irmãos estão lá atrás, aqui, se quiserem vir aqui para frente, tem lugares aqui, irmãos. Podem, não precisa ficar espremidinho aí atrás, não. Vem para frente. Alguém nos visitando hoje aqui pela primeira vez? Estou vendo aqui os irmãos aqui, né? Primeira vez? Deus abençoe tua vida, seja bem-vinda. Glória a Deus, viu? Seja muito bem-vinda. Está em casa. Estão em casa, né? Que é a casa do Pai. Entenda que este lugar é a tua casa também, não é? Alegria recebê-los. Josué capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 1. Que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou Oão, rei de Hebron, e Apirão, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. E firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Até aqui. Pai, nós lemos a tua palavra, e que bom termos acesso, Deus, às sagradas escrituras. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós por meio da tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é o nosso alicerce, a nossa fonte de segurança para alimentar a nossa fé, para não permitir que sejamos iludidos com enganos, com mentiras. Por isso louvamos a ti, Deus, pelo poder da tua palavra, pela tua palavra revelada, disponível para nós. Essa noite pedimos, Deus, neste primeiro culto, fala conosco, que a tua palavra possa entrar no nosso coração, mais do que no nosso intelecto, Senhor, que ela possa entrar dentro de nós, para produzir mudança, transformação, para nos desafiar, Senhor, a vivermos uma nova vida, moldados por meio da tua palavra. Fala com este meu irmão, com esta minha irmã, que está aqui, que também está em sua casa, Senhor. Fala, Senhor, com os teus filhos esta noite. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, meus amados. Vocês sabem que quando começa um ano, nós temos neste ano, talvez o 10º ano, que nós temos buscado uma direção, né? um direcionamento profético para a nossa igreja. Este ano, coincidentemente, é o 10º ano. Eu estava olhando os últimos 9 temas dos 9 anos anteriores e observando como Deus foi, acho que, cuidadoso conosco, de tornar cada tema, parece que um grande quebra-cabeça, que ele vem se montando ao longo dos anos, e parece que um faz menção ao outro, um se une ao outro, para nos fortalecer. E eu entendi, e vou falar isso aqui numa reunião geral que vamos ter agora em janeiro, onde vamos divulgar a nossa agenda, os desafios para este ano. Você já está convidado para isso, em breve nós vamos divulgar a data. E é interessante como Deus ele é cuidadoso nos mínimos detalhes. Este ano eu compartilhei aqui no último culto do ano passado, domingo passado, que seria um ano de avançarmos, amém? Um ano para você avançar, para a sua família avançar, um ano para os seus negócios avançarem, um ano para esta igreja avançar. E avançar não significa apenas prosperar, não significa apenas que você vai ou pode ter, né, um emprego melhor, um reconhecimento diferente lá na tua empresa, um fechamento de um novo contrato na tua empresa. Não significa apenas prosperar. Avançar para muitos também significa recuar algumas vezes. O avanço para alguns, muitas vezes vai ser sinônimo de dar alguns passos para trás, por excessos que cometeu no passado, por ter desperdiçado oportunidades às vezes na vida, que vai fazer você repensar, reposicionar a sua vida. Eu falei sobre isso no último domingo, né? O prefixo re, na nossa língua, que nos convida e nos desafia a um novo começo. Recomeçar não é fácil. Recuar não é fácil. Mas muitas vezes recuar será sinônimo para muitos de avanço. Vocês estão aqui, meus irmãos? Essa história de Josué ela é muito interessante. Porque muitas vezes nós vemos Josué e parece que a história de Josué termina em Jericó, quando ele juntamente com Israel conquista a terra prometida. Dá lá as voltas em volta de Jericó, 6 voltas, depois na 7ª Deus fala para eles, vocês vão dar 7 voltas na última vez. Eles deram um bocado de volta lá em Jericó. Você conhece a história, as muralhas de Jericó caíram. Aquele reino foi conquistado, o povo de Israel herdou a terra da promessa. Aquilo era um cumprimento de uma promessa de Deus, dada a Abraão, e foi ser cumprida em Josué, centenas de anos depois. A promessa de Deus continua viva, continua válida para você. Eu não sei há quanto tempo você recebeu uma promessa de Deus, eu não sei há quanto tempo você espera um milagre da parte de Deus. O que eu tenho aqui para te dizer é que esta promessa continua viva, continua válida para você. Então nós pensamos que Josué terminou a história ali, né? Depois ele foi para a beira da praia e foi desfrutar de férias eternas. Porque afinal de contas ele já havia herdado a promessa
Então tudo havia acabado, não havia mais nada a ser feito. O povo já estava satisfeito, agora eles iriam se ocupar de construir as suas próprias casas, de dar lugar ao seu rebanho, de construir novas plantações, de fazer novos negócios. Agora ele não tinha mais que se preocupar com absolutamente nada. Até que logo depois da luta, da guerra contra Jericó, Josué teve que ir imediatamente a uma outra guerra. A uma guerra que não deveria oferecer tanto medo para Israel, porque era uma guerra contra uma cidade chamada Ai, que vergonhosamente eles foram até lá e passaram vergonha no primeiro combate, perderam. Depois ele teve que se rever, se reanalisar, tiveram que recuar para poder avançar em seguida. E neste recuo, eles tiveram que descobrir que dentro do arraial de Israel haviam coisas indevidas que eles se apropriaram. Eles se apropriaram de coisas que não deveriam possuir quando invadiram a Jericó. E mesmo assim o fizeram. Então, neste recuo, Josué teve que descobrir quem foi que se apropriou, do que se apropriou. E teve que fazer uma limpeza no arraial de Israel. Talvez esse início de ano você possa fazer isto. Em casa, vez por outra, um bichinho da limpeza lá, parece que bate na Elisete, na pastora Elisete. E ela resolve limpar todas as gavetas, armários e vira de ponta cabeça a casa. Quantos aqui fazem isso de vez em quando? Tá vendo? E normalmente no começo do ano, né? Não sei porquê. Josué teve que fazer mais ou menos isso. Vamos olhar todas as gavetas, armários, vamos no sótão, vamos nos porões. Visitou todos os cantos possíveis de Israel, até que encontrou lá as sujeiras que estavam escondidas. Talvez essa noite a primeira coisa que eu quero recomendar para você é uma visita aos porões. É uma visita às gavetas onde você esconde aquilo que você é de verdade. Uma visita aos armários que você lá coloca as suas camuflagens. Um lugar onde você precisa urgentemente visitar para se livrar de tudo aquilo que talvez esteja paralisando você. De tudo aquilo que talvez esteja tirando você da presença de Deus. Porque nesses lugares é onde de verdade está o teu coração. Porque não vai resolver você passar ao ano vindo aqui a esta igreja, 52 cultos no domingo, fora os cultos da semana, os grupos da conexão. Não vai adiantar se nos porões da sua alma você ainda guardar as suas camuflagens. Se você não fizer uma limpeza definitiva para se livrar das suas várias versões, das várias versões de você mesmo. Vocês estão aqui, meus irmãos? Josué fez essa limpeza. Um dos pastores pregou, acho que foi o pastor Angélico que pregou sobre isso recentemente, não foi? Bom, feita a limpeza, você já sabe o que aconteceu. Josué reagrupou o seu exército. E aonde ele parou, ele continuou. Onde foi a derrota dele? Em Ai. Da onde ele retomou? Em Ai. Deus vai retomar as coisas na tua vida de onde você parou. Por isso que retroceder, recuar estrategicamente, não é perder tempo. Não é desperdiçar a sua vida. É apenas um preparo para que você volte de onde você parou
e você avance mais rápido. E Deus aumente a velocidade. Foi exatamente o que aconteceu nesta segunda chance. Josué sobe com o seu exército, devasta a cidade de Ai. Porém, os outros reis, e a Bíblia vai contar aqui nesse texto que lemos em Josué 10, 5 reis da região dos amorreus, da região que cercava Jericó, se uniram, porque estão vendo o avanço de Israel, desde a saída do Egito, que Israel vem devastando os povos do deserto, até cruzarem o deserto e destruírem completamente a cidade de Jericó, e logo na sequência Ai. Então esses 5 reis se somam, se unem, para devastar definitivamente o avanço de Israel. E eles sabiam que o próximo alvo de Israel seria a cidade dos gibeonitas, a cidade de Gibeon. Os gibeonitas eram um povo grande, um povo numeroso, tinha uma terra grande, farta. E eles fizeram algo muito interessante, curioso. Eu gosto da Bíblia porque ela revela coisas muito curiosas. Os gibeonitas ficaram com medo deste avanço de Israel, souberam do que havia acontecido com Jericó e com Ai. E para que eles não entrassem na mira, eles seriam a próxima mira, o próximo alvo de Israel. O rei dos gibeonitas vai fazer algo muito curioso. Ele pega os seus diplomatas, os seus embaixadores, coloca neles a pior roupa, dá a eles os pães mofados que estavam lá na cidade de Gibeon, pegaram vinhos que já estavam estragando, e falou para eles assim: vocês vão ao encontro de Josué, e quando vocês chegarem lá, diga que vocês são de um povo distante, não diga que vocês são gibeonitas, fala que vocês são de um povo muito distante, mostre a eles a roupa que vocês estão usando desgastada, mostre a eles o vinho que está estragando, mostre a eles o pão e diga que o vinho está assim, que o pão está assim, que a roupa que vocês estão usando está desgastada por causa da viagem longa que vocês fizeram. E lá vocês vão pedir acordo de paz para Josué, dizendo: olha, faça um acordo de paz conosco, nós somos de um povo muito distante. Olha a astúcia dos gibeonitas. Por isso a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Como os filhos das trevas são astutos, né? Pois bem, chegou lá a comitiva Josué. Seus representantes receberam esses embaixadores, estes homens parecendo homens em situação de rua, desgastados. Chegaram lá com cara de cansados, com a roupa velha, com a provisão já toda estragada. E eles vão se apresentar àqueles homens dizendo: olha, nós somos de um reino muito distante. E viemos aqui encontrar Josué para que nós possamos fazer um acordo de paz. E aqueles homens de Israel respondem àquela comitiva dizendo: mas acaso vocês são de Israel para fazermos acordo de paz com vocês? Essa foi a primeira resposta que eles receberam. Mas eles insistiram dizendo: olha, nós sabemos quem são vocês. Nós sabemos o que o Deus de vocês fez por vocês no deserto, fez por vocês agora em Jericó, fez por vocês na guerra contra Ai. E nós estamos aqui para dizer que nós não queremos entrar em guerra contra vocês. Se for o caso, nós seremos os lenhadores e carregaremos água para vocês. Mas nós não queremos entrar em batalha, entrar em guerra contra Israel. Então chamaram Josué. Josué conheceu estes homens. Estes homens quiseram sensibilizar Josué e mostrou a Josué: olha as nossas roupas. Olha o vinho que trouxemos, ele já está roto. Olha os pães que nós trouxemos para comer no caminho, já estão embolorados,
porque nós fizemos uma viagem longa, cansativa, para tentarmos um acordo de paz com você, Josué. Josué olha para aqueles homens e se compadece. E a Bíblia vai dizer que eles não consultaram a Deus. E ele se compadece. E Josué permite que aqueles homens voltem à sua terra. Porém, alguns homens de Israel foram seguindo estes homens, essa comitiva. E eles não se deram conta que os espias de Israel estavam atrás deles. A viagem até a terra dos gibeonitas durou 3 dias. Era muito perto. Aqueles espiões de Israel voltaram a Josué e disseram: Josué, aqueles homens nos enganaram. Eles falaram que era de uma terra distante, mas eles estão apenas a 3 dias da gente. Eles nos enganaram. Josué se preparou para atacar Gibeon, por causa da traição daqueles homens, por terem mentido a ele. Mas neste meio tempo, estes 5 outros reis que estavam em volta de Jericó se uniram para guerrear contra os gibeonitas, porque a notícia que chegou a estes reis é que os gibeonitas tinham conseguido um acordo de paz com Israel. E esse acordo de paz garantiria que os gibeonitas seriam protegidos por Israel. Isso gerou um medo, um temor, um pânico em todas essas outras nações. E a Bíblia diz que eles se uniram e cercaram a terra dos gibeonitas. Todos os exércitos foram posicionados. O exército de Hebron, o exército de Jarmute, o exército de Laquis, o exército de Eglon e o exército de Jerusalém. 5 reis, com 5 potências de exército, cercaram a terra dos gibeonitas, sem saída. E aí se coloque na pele de Josué agora. Ele já havia conquistado a terra prometida. Ele já havia acabado de sair de uma outra guerra que ele teve que enfrentar contra a cidade de Ai. Não basta uma pandemia, pastor. Eu vou ter que enfrentar outra. Vou ter que enfrentar outro tipo de luta, talvez em 21, talvez sim. Mas essa não foi a reação de Josué. Porque quando Josué recebeu a incumbência de ser o sucessor de Moisés, de liderar a Israel a partir da morte de Moisés, a palavra de Deus que ele recebeu é a palavra que você vai receber aqui essa noite. É a palavra que vai revestir você aqui essa noite. Porque quando Josué recebeu esta convocação de Deus, Deus disse a Josué lá no capítulo 1, ninguém, diga comigo, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Deus falou isso a Josué. E ele capturou esta palavra para ele. Não importa quantas vezes você vai ter que ir para frente de batalha. Não importa quantas vezes você vai ter que enfrentar os seus gigantes. Não importa em quantas lutas você vai ter que entrar ao longo deste ano ou nos próximos. Importa é quem está indo à tua frente. Importa é aquele que está indo com você. Importa quem é aquele que vai sustentar você, vai pelejar as suas guerras e vai estar diante de você, diante de qualquer adversidade que você tiver que enfrentar. Ele vai dizer: como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo. Josué, quando soube que os gibeonitas estavam cercados, e os gibeonitas mandaram correspondentes a Josué, dizendo: Josué,
por favor, nos perdoe, nos dê uma chance, por favor, nos dê uma chance, e não venha contra nós, mas por favor, venha nos ajudar. Nós estamos cercados por 5 exércitos inimigos, 5 reis que se levantaram contra nós, 5 exércitos que estão à nossa volta para nos engolir. Venha em nosso favor, Josué. E a Bíblia diz que Josué pegou os seus melhores homens, os seus melhores soldados, preparou a sua elite do exército e foi na direção dos gibeonitas. Durante a madrugada, ele subiu desde Gilgal até a terra de Gibeon, 3 dias de viagem. E ele pegou todos os exércitos dos 5 reinos pelas costas e destruiu os 5 exércitos. E essa batalha, talvez você já tenha ouvido falar dela, porque até hoje os arqueólogos não entendem o que aconteceu na terra dos gibeonitas. Se você for hoje a Israel, você vai encontrar um achado arqueológico à luz do dia lá, que foram as pedras que foram arremessadas contra os reinos que se levantaram contra os gibeonitas. E elas estão espalhadas na subida de uma montanha. E a pergunta da geologia ou da arqueologia é a seguinte: quem colocou essas pedras lá? As pedras soltas, gigantes, pedras talvez do tamanho deste prédio, que estão espalhadas por todas as montanhas dos gibeonitas. Quem colocou essas pedras lá? E a Bíblia vai dizer que foi neste momento, foi nesta batalha, que Josué fez um pedido que não era convencional para Deus. Mas diante dessa batalha imensa que eles estavam envolvidos, eu quero aqui falar com você alguns pontos, algumas lições que Josué nos dá para termos neste ano de 2021 um ano de avanços, um ano para você não esmorecer, um ano para você não baixar a sua guarda, um ano para você avançar na direção de tudo aquilo que Deus está reservando para a tua vida. Vocês estão aqui, meus amados? E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 7 de Josué 10. Esse versículo é uma resposta de Josué, logo após ele saber da guerra que estava acontecendo. A Bíblia diz assim no verso 7: Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. Primeira lição de Josué é que logo que ele sabe da guerra, do cerco que havia contra os gibeonitas, ele não foi perguntar se ele deveria entrar nesta guerra. Ele sabia que aquela guerra era para ele. Ele não foi se queixar para Deus, dizer para Deus: Senhor, agora estou em férias, o que eu tinha que fazer já está feito. Ele foi dar uma resposta diante daquela afronta. E aqui vem a primeira lição. A primeira resposta diante de uma afronta foi de Josué e não de Deus. Com isso eu quero te dizer que Deus, Ele responde a respostas e não às suas perguntas. Deus, Ele vai responder às suas respostas. Se você está vivendo uma luta
e você sabe que você vai ter que enfrentá-la, e você está adiando talvez entrar nesta luta, nesta batalha, talvez em favor de um filho, em favor dos seus negócios, em favor do seu casamento, em favor da sua vida espiritual, talvez em favor de uma situação que aos olhos humanos ela não é reversível. Se você está adiando talvez entrar nesta guerra, Deus vai responder as suas respostas. Deus não vai intervir enquanto Ele não ver dentro de você uma disposição para entrar nesta guerra. Coragem. Ser forte, Josué, corajoso. A primeira resposta foi de Josué. Lembre disso. Deus, Ele sempre responde às suas respostas. Vocês estão aqui, meus irmãos? Segunda coisa, a resposta de Deus veio logo em seguida, no versículo 8. Olha o que diz o verso 8. E o Senhor disse a Josué, aleluia, como é bom ouvir isto, ler isto na Bíblia. E o Senhor disse. Deus continua falando nos dias de hoje, amém, meus irmãos? Deus não parou de falar lá em Josué. Ele continua falando conosco nos dias de hoje. Então, o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Nenhum inimigo, nenhum gigante, nenhuma tempestade, nenhuma pandemia, nada vai poder paralisar você. Nada vai poder intimidar você, nada vai paralisar as promessas de Deus a teu respeito. Mas o que me chama a atenção aqui é que antes de Deus dizer o que Ele faria, Deus vai dizer a Josué, não temas. A resposta de Deus antes de apontar o milagre, antes de apontar um caminho, ela vai preparar você, retirando de você o medo, a insegurança, as incertezas, a incredulidade, que muitas vezes está aí dentro, querendo cegar os teus olhos, querendo minar a tua fé, querendo sugar as suas forças, para que você não avance. Deus, antes de apontar o caminho, antes de liberar o milagre, antes de dizer a você o que será feito e te mostrar o que Ele vai fazer, Ele precisa tirar daí de dentro o medo. O medo é o oposto da fé. Onde o medo reina, você pode ter certeza que a fé está sendo definhada. Então a segunda coisa que eu quero que você guarde dentro do teu coração é que a resposta de Deus, antes de apontar o milagre, ela vai retirar o medo. Se é algo que te atemoriza, que essa noite Deus possa arrancar pela raiz isto. Que as suas incertezas, que as suas inseguranças, que as áreas da tua vida onde você é mais vulnerável, Deus possa essa noite fortalecer você. Deus possa renovar o teu coração, as tuas forças, e te preparar para aquilo que está por vir. Amém, meus amados irmãos? Terceira coisa, Josué ele não apenas enfrenta, como ele segue e arrisca a recomendação que Deus deu a ele, após a morte de Moisés. Texto que lemos agora há pouquinho, Josué 1, 5 a 7, vai terminar assim dizendo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 9 de Josué 10, a Bíblia diz assim, então, e Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Eu vou entrar nesta guerra a hora que eu souber que eu estou pronto para ela.
E você vai saber que você está pronto para esta guerra a hora que você olhar para dentro de você e não perceber mais que existe medo lá dentro. E você perceber que as suas inseguranças, os seus receios já não existem mais aí dentro. Foi exatamente o que Josué fez. Josué 10, verso 10 diz assim: e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Reron, e feriu-os até Azeca e Maquedá. Quem os feriu? Quem foi? Israel os feriu. Eles vieram subitamente e os feriu. Mas olha que curioso que diz o versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O que me chama a atenção aqui, irmãos, e o quarto ponto que eu quero dizer a você: confie no tempo de Deus. Sabe por que estou dizendo isso? Os gregos tinham duas formas de enxergar o tempo: o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo cronos é o tempo que conhecemos, o tempo cronológico, o tempo do seu relógio, o tempo do nosso calendário. Esse é o tempo cronos. Mas o tempo kairos é o tempo que o homem não governa. O tempo kairos é o tempo de Deus. É o tempo que apenas Deus governa. E quando o tempo kairos invade o cronos, quando o tempo de Deus invade o tempo do homem, não importam as limitações que existam, não importa se o gigante é maior que você, se o exército são maiores, se eles têm armas mais potentes, não importa se a afronta está te intimidando, aquele que vai à tua frente vai levar você a cruzar a linha de chegada, sabendo que Ele é quem tem cuidado da tua vida. Josué vai viver isso na pele, quando ele chega de uma viagem de 3 dias para enfrentar 5 exércitos, 5 opositores, talvez já desgastado da última batalha, desgastado também da viagem. Ele chega e vai à frente do exército, e eles começam a combater contra aqueles 5 poderosos exércitos. E talvez no limite das suas forças, no limite do seu exército, no limite da sua capacidade bélica, ele começa a ver uma chuva vindo dos céus, e ele não entende o que está acontecendo. Uma saraiva de pedras está vindo dos céus, está atingindo os exércitos que fogem. Quantos lembram da guerra do Iraque aqui? Uma das poucas guerras que foi televisionada. E eu me lembro de ver as imagens de TV, uma chuva de mísseis que invadiam a terra do Iraque. Eu fico imaginando que foi mais ou menos aquela cena que Josué viu, quando as pedras dos céus eram jogadas contra os exércitos daqueles 5 reinos. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 11: e morreram, e foram muitos mais, os que morreram das pedras da saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Parece que Deus deixou uma assinatura nesta batalha. Sabe qual foi?
Josué, nunca se esqueça que diante das suas maiores guerras, não foi pela força do seu braço que você as conquistou. Deus vai deixar marcas na tua vida, para você se lembrar que não foi por causa do seu braço que você as conquistou. Mas o Senhor esteve à sua frente. Deus fez questão de deixar esta marca para que Josué se lembrasse que foi ele, e não ele, que fez com que aquele grande livramento viesse à nação de Israel e à nação dos gibeonitas. Quinta coisa que você precisa saber de Josué: confie no poder da sua oração, por mais improvável que seja o alvo desta oração. Agora em janeiro nós vamos começar, aliás, a partir de amanhã, nós daremos início a 21 dias de consagração, amém? Quero convocar você para isto. Nós vamos depois compartilhar alvos de oração nos grupos da igreja, talvez a gente coloque também nas redes sociais, para você reservar um tempo nesse início de ano, durante 21 dias, que você possa jejuar. Faça um jejum que vale a pena, amém, meus irmãos? Eu sei que alguns irmãos gostam de fazer algum tipo de consagração diferente, e eu respeito isso, não tenho nada contra. Mas jejum é jejum, amém? A não ser que você tiver alguma contraindicação médica, faça de outra forma. Mas se você não tiver nenhuma contraindicação, jejue. Uma refeição, 2 se você puder. Jejue e ore. O jejum não pode ser um peso. O jejum é um hábito espiritual. Assim como a oração, assim como a leitura da palavra, assim como congregar, assim como participar da Santa Ceia. Hábitos espirituais que você precisa ter, não só este ano, amém, meus irmãos? Jejuar é você se consagrar, se separar para Deus, para ouvir a sua voz. E nós vamos começar já amanhã, não vamos esperar o mês que vem, não. Amanhã, quero convocar você para isto. Josué teve uma experiência de oração tremenda, que está aí no versículo 12, olha o que ele diz. Então Josué falou a quem? Falou ao Senhor. Oração. Quando você fala com Deus, você está orando. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Se você não entendeu o que eu li, eu vou ler novamente, devagar. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. Isso intriga até hoje os historiadores, porque há uma diferença no tempo cronos, na contagem do tempo, exatamente por faltar meio-dia nesta contagem. A ciência não consegue responder por que este número não fecha. A ciência é exata, não é? Ou deveria ser. E até hoje a ciência não consegue responder porque existe um déficit, um gap, uma distância no tempo cronológico, na contagem cronológica dos tempos. Onde estão este meio-dia que não aparece no tempo? Talvez se os cientistas derem mais ouvidos à Bíblia, eles vão entender o que aconteceu. Porque a oração de um homem, acionou a Deus
para que Deus pudesse parar o tempo. Irmão, eu não sei o tamanho do milagre que você precisa. Eu não sei o tamanho da providência que você precisa. Eu não sei que tamanho de intervenção você precisa dos céus. Josué precisava de tempo para combater aqueles 5 exércitos. Não poderia cair a noite daquele dia sem que ele exterminasse 5 exércitos. E ele pede a Deus: Senhor, faça algo. Eu vou precisar de mais horas, nós não vamos ter tempo de resolver esta guerra se vier o pôr do sol. E Deus milagrosamente para o tempo. Confie no poder da sua oração, por mais improvável que seja o seu alvo. A sexta coisa que eu quero te dizer aqui sobre Josué, versículo 17 e 18 diz assim: E foi anunciado a Josué dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Imagina essa cena, os exércitos fugindo e sendo exterminados por uma saraiva de pedras. Todos foram consumidos, a Bíblia diz. Nenhum ficou vivo, a não ser os reis, os 5 reis. Eles se encontraram, se esconderam dentro de uma caverna. Ficaram lá escondidos, se protegendo da saraiva de pedras. A Bíblia diz que de repente os homens de Israel encontraram aqueles homens dentro da caverna. E antes de fazerem algo contra eles, disseram a Josué: Josué, encontramos os 5 reis. São os únicos que permanecem vivos. O que nós devemos fazer com eles? Josué disse: não, por enquanto nada. Põe uma pedra lá na caverna que eu já vou lá. Entende que Josué não terceirizou as suas batalhas? Ao longo da minha vida pastoral, eu tenho visto tanta gente, irmãos, que terceiriza a solução dos seus problemas, não é? Ou terceiriza culpando alguém, responsabilizando alguém, ou terceiriza achando que alguém vai fazer por ela aquilo que ela deveria fazer. Então, se há algo que você precisa fazer neste novo ano, ao enfrentar qualquer adversidade que você tenha, é entender que você é protagonista da sua vida. O protagonismo da sua vida pertence a você. Entenda, não pertence à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao seu pastor. Não pertence a quem te feriu, a quem te causou dano. O protagonismo é seu. É você que vai ter que resolver. É você que vai ter que dar o passo. É você que vai ter que correr riscos algumas vezes. Josué não terceirizou o problema. Seria muito simples ele dizer aos capitães do seu exército: olha, matem estes homens imediatamente, não quero nem vê-los. Era um problema dele, era uma guerra que ele entrou. Ele falou assim: guardem estes homens, deixem guardas lá. Daqui a pouco eu vou lá. Essa guerra é minha. Mas o que Josué nos ensina nesta atitude é algo tremendo que você vai ver aqui no versículo 21 a 25. E o que Josué nos ensina é algo fabuloso. Diz a Bíblia assim, no versículo 21. Todo o povo voltou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel
e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai. E o que ele falou? Ponde os pés sobre os pescoços destes reis. E eles chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Faça assim com o seu pé. Aí debaixo. E lembre de uma coisa: sua guerra não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas que te ofenderam, que te fizeram mal, que te causaram danos. A tua guerra é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Neste momento você está na região celeste. Debaixo do seu pé, todo principado, toda hoste espiritual, toda potestade, toda afronta do inimigo, tudo aquilo que se levantou contra você, contra a tua família, contra a tua vida, para frustrar os planos de Deus, neste momento, eles estão aí, debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Versículo 25. Então Josué lhes disse, guarda isso dentro de você: não temais, nem vos atemorizeis. Esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais haveis de pelejar. Diz a Bíblia: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos Deus já deu ordem a teu respeito para te livrar em todos os teus caminhos. Diz a Bíblia que se por um caminho o inimigo vier contra você, por 7 ele fugirá da tua presença. Diz a Bíblia: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso o lugar dele é aí debaixo dos seus pés. Por isso Josué fez questão de ensinar aqueles homens que, embora a guerra fosse dele, ele estava ensinando aqueles homens e as próximas gerações dos filhos de Israel que o lugar dos inimigos é debaixo dos seus pés. Diga assim: é debaixo dos meus pés. Ai, pastor, eu tenho medo que aquela mulher da minha rua é macumbeira e ela fez trabalho para o meu casamento não dar certo. Uma pessoa do meu trabalho que me persegue, ela é de uma outra religião e ela disse que colocou meu nome na boca do sapo, na geladeira, dentro do congelador, para tudo que eu fizer ficasse congelado. Uma macumba nova aí que eles estão fazendo, né? Pastor, levaram meu nome na mata virgem para destruir minha vida. Nunca se esqueça de quem você é diante do Senhor. A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz: ouça, ó Jacó, contra você não vale encantamento. Contra você está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores nunca te alcançará. E Josué termina dizendo: não temais e nem vos espanteis, esforçai-vos, animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Por fim, eu termino aqui dizendo que há uma característica inseparável de Josué,
que você vai precisar este ano para avançar. Qual é essa característica? Quem se arrisca? Coragem. O que mais? Bom ânimo. O que mais? Ousadia. O que mais? Perseverança. Se eu pudesse destacar uma característica de Josué, talvez a mais importante que ele teve, não foi a coragem, não foi a destreza na guerra, não foi recobrar o ânimo tantas vezes, mas foi perseverança. Persistir. Josué estava cansado da primeira batalha em Jericó. Não bastasse a primeira batalha, ele teve que enfrentar uma limpeza no seu território. Depois ter que encarar uma guerra em Ai. Depois 5 exércitos se uniram para combater contra ele. Ele teve que ir a esta guerra. Mas não bastasse a primeira, a segunda, a terceira guerra. A Bíblia vai dizer que outros 31 reinos se levantaram contra Israel. E Josué pelejou contra todos eles e perseguiu, e os destruiu e prosperou contra todos estes reinos. 31 exércitos. Ele venceu Jericó, ele venceu Ai, ele venceu Jerusalém, Hebron, Jermute, Laques, Eglon, Gezer, Deber, Geder, Ormá, Harad, Libna, Adulão, Maquedá, rei de Betel, Tapuá, rei de Réfer, Afeca, Lassaron, Madom, Azor, Sinron, Meron, Aquisaf, Taanac, o rei do Meguido, Quedes, rei de Joquenão, o rei de Dor, o rei de Goim, o rei de Tirza, e 31 reis foram derrotados pelas mãos de Josué. Eu não sei quantas guerras, quantas batalhas talvez você tenha que enfrentar ao longo deste ano. Mas persevere, você vai avançar na mesma medida da sua perseverança. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na mesma medida que você ousar persistir diante do teu Deus. Vocês estão aqui, meus irmãos? Romanos capítulo 2, verso 6, diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Romanos 2, versos 6 e 7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Hebreus capítulo 10, verso 35 em diante, diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, um poucochinho de tempo, diga comigo, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, isso aqui deveria ser uma confissão de fé para nós. Diga assim: nós, porém, não somos
dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Olha lá. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se eu fosse você, eu marcava na tua Bíblia para você nunca mais esquecer esse texto. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pastor, quer dizer que a promessa, ela é condicional? Sim. Sim. Deus pode, por muita graça, surpreender você com muitos milagres. Mas essa promessa que Deus está se referindo ali, ela está condicionada à sua perseverança. Muita coisa vai ficar pelo caminho, não porque Deus quis, mas porque você escolheu não perseverar, não lutar. Quantas pessoas que abandonaram promessas lindas pelo caminho, porque não persistiram, porque baixaram a guarda, porque ficaram pelo caminho, por conta das suas escolhas, não por causa das escolhas de Deus. Mire a sua promessa, mire a sua promessa, e vá ao encontro dela, não importa o preço que você tenha que pagar. Um pastor chamado Danilo Figueira, que ele dizia assim, que Deus não escolhe os seus heróis pelo tanto que possuem, mas pelo quanto se entregam. Deus escolhe seus heróis, suas heroínas, não é pelo quanto você tem, não é pelo quanto de dom, de talento que você tem, quanto de recurso você tem, quanto de diploma que você tem. Deus escolhe os seus heróis pelo quanto eles estão dispostos a se entregarem a Ele. Por isso, esse ano, o texto que nós vamos usar muitas vezes para avançarmos. Por mais que essa história de Josué seja inspiradora, por mais que ela tenha ainda muitas outras lições a nos ensinar, o texto que nós vamos usar para este ano é o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu termino com ele, Filipenses capítulo 2, versículo 13. E o meu desejo é que você avance este ano. E esse texto siga você como uma fonte de inspiração. Diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é que vai fazer você avançar. Deus é quem vai te surpreender. Deus é quem vai chegar na frente. Deus é quem vai posicionar você aonde Ele deseja que você esteja. Deus é quem vai trazer ao seu encontro o que Ele deseja colocar nas suas mãos. É Ele quem opera o querer, o desejo, e também é Ele quem opera o efetuar. Por isso descanse nele.
Descanse com a certeza. Não é um descanso que você pensou que Josué tinha desfrutado, de ir para a beira da praia. Olha, eu conquistei a terra prometida, está resolvido, missão cumprida, estou fora, escolhe outro. Não. É você que Deus vai mirar para operar tanto querer como efetuar, tanto desejo como a realização dele. Vocês estão aqui, meus irmãos? Estão prontos para avançar? Coloque-se em pé no seu lugar, por gentileza. Eu queria te dar alguns minutos aí no seu lugar, para você a sós com Deus. Queria muito orar por você, impor as mãos, né? Mas não vamos fazer isso ainda pelas restrições. Mas aí no seu lugar, eu quero te ajudar a fazer algo essa noite. Eu gostaria que você, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se sentar, se sente, se quiser ficar em pé, fique à vontade. Você está na casa do seu pai, então fique à vontade. Mas a primeira coisa que eu desejo que você faça, visite neste momento, use alguns minutos deste culto para você visitar os seus porões. Se você não fez uma limpeza nele recentemente, eu quero convidar você a fazer isso agora, nesse momento, aí no seu lugar. Deus, eu quero visitar agora os porões da minha alma, os armários, as gavetas escondidas aqui de dentro, onde eu guardei pornografia, onde estão os meus vícios, onde estão os pecados que eu não confessei, onde estão o meu orgulho, a vaidade da minha alma. Você sabe aquilo que está escondido aí dentro. Eu não preciso saber. Deus já sabe. Mas o que Deus deseja de você essa noite é que você esteja disposto a pedir perdão a Ele, a se dar a chance nesta noite de um recomeço. Então, antes de avançarmos, antes de orarmos aqui, para você avançar, para você prosperar, para você derrotar os seus inimigos, você precisa derrotar um inimigo que talvez esteja aí dentro de você, que é você mesmo, que é você permitir que Deus limpe, vasculhe aí dentro tudo aquilo que precisa sair daí de dentro. E peça para Deus que Ele faça isso neste exato momento. Fique à vontade. Por alguns instantes eu gostaria que você tivesse esse tempo a sós com Deus, aí no seu lugar. Se você preferir sentar, se sente. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Mas o que eu não quero é que você perca a chance, a oportunidade nesse momento, de você se render ao Senhor e permitir que Ele limpe aí o teu coração, que Ele vasculhe a sua alma, que Ele sonde o teu coração. Como diz o salmista: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelas veredas eternas da tua vontade. Diga isso para Deus: Senhor, me limpa, Senhor. Eu abandono nesta noite os meus pecados. Eu quero romper esta noite com o meu passado, que me escravizou em vícios, que me escravizou na prostituição, que me escravizou, Senhor, no adultério, que me escravizou, Senhor, na mentira, que me escravizou tantos anos longe da tua presença. Senhor, me limpa essa noite. Diga isso para Deus.
através do seu sangue vertido naquela cruz. Obrigado, Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pelo teu sangue fomos vivificados em ti. Nós que antes estávamos longe, diz a tua palavra, já pelo sangue de Cristo chegamos perto. Te louvamos por isto, Deus, porque fomos comprados não por ouro e nem por prata, nem por coisas preciosas, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Obrigado, Deus. Lavaram as nossas vestes no teu sangue.